Olá, hoje nós vamos proceder, né, à abertura da forma. O que a gente vai fazer hoje é a abertura da forma e, se tiver que fazer alguns reparos, comentar sobre como podemos fazer esses reparos. A gente vai usar material simples, a gente vai usar uma espátula, um martelo, sendo que esse martelo, para ele bater no gesso, ele tem que ser enrolado num pano, né? E aí eu vou poder tirar daqui da base, né? Essa argila se reaproveita lá em outra situação. E vamos começar a dar pequenas marteladas para soltar. Ó, esse barulho significa que soltou, tá vendo? Ó. Não pode ser mais forte que isso não, tá? A gente solta de um lado, solta de outro. Agora eu ponho em pé e vou bater nessa emenda. Está bem visível, tá? Essa emenda. Eu começo daqui, ó. É pancadinhas, não é? Lembra que isso é gesso, tá? Parece que já abriu. E agora eu vou pegar essa espátula aqui e vou nessa fenda e vou forçando pouco a pouco. Você vê que ainda não soltou ainda, eu continuo batendo. Já começa a soltar. Ó. Viu? Me parece que a forma saiu perfeita de um lado e a fundição também tem uma pequena bolha desse lado. Agora vamos soltar o outro lado. Aí eu começo dando umas pancadinhas aqui. Cuidado para não fazer muito forte, né? Parece que saiu bem. Aqui, algumas bolhas, né? Bem, agora a gente parte, uma vez que a gente já abriu a forma, e o material, o molde escapou bem, quer dizer que a gente pode continuar usando ele. E as formas têm pequenas reparações que a gente vai poder fazer até colando alguma coisa que soltou, tá bom? Então agora vamos partir para o acabamento da peça. Esses sinais da emenda do tasselo a gente pode tirar batendo assim, ó, levemente, ó. Eles vão quebrando, né? Ó. O que a gente não conseguir quebrar com isso, ó, tá bem curado o cimento. O que a gente não conseguir quebrar assim, com esse leve toque de espátula, a gente vai lixando, né? Então, para isso eu vou usar uma lixa não muito grossa. Lembrando que a nossa camada de captura está bem fina, então a gente não pode aprofundar muito com a lixa não, certo? A gente vai lixar isso tudo e vamos ver o que acontece.
Bem, agora que eu tentei eliminar mais ou menos essa linha, né, a divisória que o Tarcelo deixa, essa marca, eu vou entrar com uma lixa mais fina para dar um acabamento nisso, para não aparecer aqueles arranhões da lixa mais grossos. Bem, agora se a gente comparar a fundição, né, a cópia, com o original, é por isso que a gente faz essa reprodução em molde, porque você pode observar que o tamanho diminui bastante, né? A argila quando seca diminui bastante, e a cópia não, ela mantém o tamanho da modelagem original. Bem, agora vamos para um outro tema. Vocês observaram que aqui saíram várias bolhas, deu bolha de ar na hora da fundição, aqui, né? Então isso é fácil de reparar, aqui ó, isso é fácil de reparar. Então o que eu faço agora? Eu vou colocar isso aqui dentro da água, hidratar isso aqui e vou preparar uma massinha. E depois aplico essa massa com a mesma mistura que eu fiz a fundição, né? Mistura dos dois cimentos, aplico essa massa com a cópia já bem hidratada, eu aplico essa massa de cimento aqui e simplesmente deixo secar e daqui a uma semana eu volto com essa lixa fina de novo e está acabado, certo? Então vamos agora fazer os retoques. Agora então eu vou colocar para hidratar. Se tiver algum restinho de gesso eu retiro agora. Com escova, né? A água amolece ele, eu posso retirar. Qualquer restinho de gesso. E deixar ele aí dentro da água uns 20 minutos até hidratar esse gesso. Aí eu posso fazer uma massa e retocar qualquer defeito que tenha aí. Agora nós vamos fazer a massa de retoque, onde nós vamos retocar aqueles buraquinhos que apareceram. Lembra que a proporção, mais ou menos 5 para 1, 5 de branco para 1 de cinza, é a mesma proporção que eu usei lá que nós usamos lá na fundição, certo? Não se esqueçam disso. Bem, observem bem que eu tenho que fazer essa massa numa consistência nem muito seca, nem muito aguada, porque se ela ficar muito aguada, eu não consigo aplicar. E se ficar muito seca, ela seca rápido demais. Então, mais ou menos a consistência é essa, certo? Assim que eu posso pegar com espátula e trabalhar. Bem, agora que a nossa copa hidratou bastante, eu já preparei a massa, então eu vou fazer uns reparos. Então, por exemplo, esses pequenos buracos, eu aperto, né? Aperto para preencher o buraco. E depois raspo o máximo possível, para não ficar nenhum excesso de cimento. Porque todo excesso que a gente deixar aqui, a gente vai ter que lixar depois. Então, olha, esses buracos maiores, eu pego um pouquinho de massa, aperto assim, ó, faço uma pressão. E quando ele está cheio, vejo que ele está cheio, aí eu tiro o excesso de cimento. Se ficar um pouquinho de excesso, não tem problema não, porque no final, quando isso aqui endurecer de novo, a gente vai passar aquela lixa fina, né? Então eu vou retocando o máximo que eu puder. Todo defeito que eu vejo, mesmo que seja um buraquinho pequeno, eu vou retocando. Olha, uma outra possibilidade também é usar a ponta do dedo. Para uma área muito complicada, então para tirar pequenos defeitos de areia, pode usar o dedo também para dar um toque, certo? Ó, igual aqui eu usei o dedo. Apliquei a massa primeiro e depois eu vou acertando com o dedo. Bem, agora que eu retoquei todos os defeitos que tinha, né? Eu vou deixar isso secar uma semana. Se eu puder, durante a semana, manter sempre a umidade, molhar com uma esponja, sem esfregar a esponja, né? No final de uma semana vai estar bem duro e eu posso voltar com aquela lixa mais fina e dar um pequeno retoque final. Eu aconselho
Já que a gente teve todo esse trabalho de fazer uma réplica em cimento, deixar em cimento. Não tentar pintar esse cimento nem nada, cimento é cimento. Isso na escultura é uma regra que a gente chama de respeito ao material, ou seja, não tentar fazer que o material mude de expressão, né? Então, para proteger, como retoque final de todos, para proteger isso aqui, porque se as pessoas ficarem pegando muito, vai ficando marca de mão, a mão passa uma certa gordura e o cimento vai absorvendo isso. Então, eu aconselho uma cera de chão mesmo, dessa tipo poliflor, transparente, sem cor, né? Aplicado na cópia. Agora, se puder aquecer um pouquinho com aquecedor de cabelo, né? Aquecer antes de aplicar a cera, porque se você aquece ela antes com aquecedor de cabelo, o que vai acontecer? Ela vai ficar quente quando você aplicar a cera, essa cópia vai absorver a cera toda para dentro, então vai fazer uma espécie de selo, vai vedar. Então aquela possibilidade de engordurar, de fixar gordura pelo manuseio é eliminada. Então são esses os detalhes do acabamento e até a próxima.